Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de outubro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mais um programa na sua companhia, então te agradeço por estar aqui com a gente. Hoje, né, amanheceu com um dia bonito, um sol bem bacana, bem rachando mesmo, bastante aquele céu azul. Bastante primaveril. Deve ter algum motivo especial, com certeza. Vamos descobrir depois, né, gente? Bom, então eu já agradeço a você que está aí acompanhando o nosso programa e te faço um convite também para você ficar junto com a gente hoje até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre um recurso odontológico que possibilita um tratamento mais seguro aos pacientes e a gente vai conversar também sobre o Dia das Crianças do GAPA. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, Rogério, prazer em revê-lo, colega de bancada. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Cara, realmente é um dia especial para você, né? Aniversariante do dia, essa figura simpática, então carismática, um jornalista bem-sucedido, um grande amigo, tá? Quero desejar para você muitas felicidades, saúde, paz, prosperidade, que você tenha, continue tendo aí um futuro brilhante, viu? Parabéns, saúde, muito obrigado, que Deus te proteja e te abençoe. Você também é um grande amigo e para mim é um prazer imenso toda terça-feira, no mínimo, né, estar aqui com você. Obrigado, viu? E aí, Pasqualino, tudo bem? Foi bem de viagem? Oi, tudo tranquilo. Descansou bastante. Estamos aqui de energia renovada, cara. Meu amigo Zé, Érica, Ariane, doutor Daniel, fazer um programa bem útil aí para os telespectadores que estejam nos acompanhando, porque realmente são informações bem relevantes, né? E deixar, né, o meu parabéns também aqui, muita saúde, muita paz e muita prosperidade, mais que merecedor, né? Obrigado, viu? Não deixava não para ver. Bom, gente, agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe a presidente do grupo GAPA, Ariane Menezes. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, participantes. Como sempre, é um prazer estar aqui e essa porta que vocês abrem pra gente. É um prazer pra gente receber também, sempre. A gente recebe também a integrante do GAPA, Érica Santana. Oi, bom dia. Bom dia a todos de casa também. Reitero os parabéns, né? Obrigado. Que aniversário é importante. É verdade, é um prazer te receber. Igualmente. E a gente recebe também o especialista e mestre em odontopediatria, o professor Daniel Ibrahim Brito. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui participando, acho que é a minha segunda vez na mesa. Sempre uma alegria estar aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, a odontologia tem um recurso de sedação consciente que permite um estágio de relaxamento profundo. Esse tipo de sedação permite um tratamento de qualidade e possibilita que o paciente responda aos estímulos do profissional durante o tratamento. E o professor Daniel vai falar com a gente agora sobre esse recurso. Daniel, como que a sedação consciente auxilia no trabalho de vocês? Bom, a principal indicação dessa técnica seria para crianças pequenas, crianças com dificuldade em relaxar e permitir o tratamento mais convencional, adultos ansiosos, mas a gente acaba usando também esse recurso em procedimentos um pouco mais invasivos. Por exemplo, uma cirurgia, uma extração de siso, que é um procedimento tradicionalmente feito apenas com anestesia local, e a gente consegue, além da anestesia local, fazer esse protocolo de sedação consciente para que o paciente, mesmo estando acordado, portanto ele difere de uma anestesia geral nesse sentido, a pessoa continua acordada, respondendo a estímulos, se a gente conversa com a pessoa ela responde, mas isso agrega um relaxamento, uma tranquilidade e uma segurança ao procedimento que é realizado em consultório. É interessante que as meninas do GAPA, que é um grupo de apoio a pais e profissionais de pessoas com autismo, também
utilizam desse recurso, né? Que às vezes a criança autista, ela pode ficar um pouco inquieta, porque tem aquele tempo que ela, se passar daquele período, ela já começa a ficar um pouco mais agitada, e para vocês esse é um ótimo recurso. Sim, não somente assim, as crianças autistas, mas crianças com deficiência no geral têm muita dificuldade de permanecer quietas, a questão de se sentirem, né, invadidas, o medo, enfim. Então, a partir do momento que se tem possibilidade de procedimentos como esse, facilita muito o tratamento deles. Até porque é difícil manter a criança muito tempo, ainda mais nessas condições que podem ser um pouco desfavoráveis. E a questão da contenção também, né? Porque geralmente determinado tipo de procedimento que envolve agulhas, envolve sangue, é preciso fazer uma contenção. E principalmente para o autista, o simples ato de segurar para eles é uma agressão. Então é bem complicado. E acho que 99,9% dos pais tem problema em relação principalmente a dentista, porque chega na hora do tratamento, não abre a boca, grita, aí acaba tendo que procurar um meio de fazer sedado, tem que tomar uma anestesia geral. Muitas das vezes, aqui em Juiz de Fora, há uns anos atrás, ainda tinha, né, uma forma muito mais fácil de conseguir isso. Hoje em dia você tem que ir, pelo menos pela rede pública, você tem que ir passando de unidade em unidade para te indicar até chegar na Coap, né? Isso. Na Coap. O atendimento particular, a maioria dos dentistas geralmente nem pega. Então é uma situação bem complicada, porque acaba que a gente fica um pouco limitado nessa questão, né? Eu costumo... Doutor Daniel, essa sedução consciente, o senhor poderia dar mais detalhe? É um método recente ou se já vem sendo adotado há algum tempo? E depende, quando nós estamos falando de pacientes com alguma deficiência ou com alguma inquieto, ou é aplicado assim em geral? Ela pode ser aplicada para qualquer pessoa, desde que não seja, desde que essa pessoa não tenha impedimento clínico, pessoa com cardiopatia grave, pessoas com doenças não controladas e graves, que aí, na verdade, precisam ser atendidas fora do consultório, em ambiente hospitalar. A pessoa que não está nessa categoria, ela pode ser tratada em consultório com recurso de sedação consciente. Eventualmente, dependendo do quadro geral dessa pessoa, o que o dentista faz é entrar em contato com o médico dessa pessoa, responsável por uma determinada doença, um determinado quadro que ela apresente, para trocar informação e adequar a técnica a essa pessoa. Mas pode ser usada de maneira irrestrita, desde que isso seja respeitado. E é uma coisa antiga, na verdade existe desde 1840 e poucos. São os princípios da anestesia. Isso começou com o dentista, na verdade, depois que os médicos adotaram essa parte de analgesia, isso foi sendo estudado cada vez mais, aprimorado, e no Brasil isso já é regulamentado desde 2004, se não me engano, porque o dentista, a formação de dentista não permite a realização dessa técnica. É preciso que se faça um curso específico, uma habilitação. Então o dentista precisa ser habilitado para fazer isso, ou ter ao seu lado um médico anestesiologista. São as duas possibilidades para que isso seja feito dentro de consultório odontológico. Essa técnica consiste em que especificamente? A técnica consiste em administração de medicação, seja via oral, seja inalatória, portanto, comprimidos, soluções, gases. Em consultório não se faz administração endovenosa de medicamento. Isso já começa a caracterizar a anestesia geral que a gente faz em hospital. Então, medicação oral, medicação inalatória, para poder deixar a pessoa num estágio mínimo de depressão de consciência, de relaxamento, que seria o primeiro plano que a gente fala de uma analgesia
ou de uma anestesia. Seria como um calmante? Bem forte, mas sim. E a partir do momento que a pessoa ela foi sedada, vocês podem realizar que tipo de procedimento? Qualquer tipo de procedimento. A gente realiza desde restaurações pequenas em bebês, tá? Até cirurgias de grande porte, implantes, coisas maiores em adultos. Tem um ano que eu evito fazer um canal porque eu tenho TPS, eu sinto muita dor e eu sou muito ansiosa também. Então eu já tomei Doril e o dentista aplicou 2 tubetes em mim e não fez efeito nenhum. Ela viu que eu estava desesperada, que eu estava tremendo, desistiu e eu tô sofrendo aí há um ano. Então seria eficaz para mim? Com certeza, vou te dar meu cartão. Mas a própria anestesia local, ela tem um componente emocional que se a pessoa não chegar num relaxamento mínimo, ela não faz tanto efeito. Então, ajuda nisso, inclusive. E a sua participação aqui já te garante um desconto. Tá Ótimo, bem? melhor ainda. Não sabia disso não, acabei de inventar, mas espero que seja doutor. Eu te coloquei nessa, agora é só assumir. Mas aí, a partir do momento que eu chego nessa clínica, se eu tiver a minha demanda mesmo, pessoal, falo assim, doutor, eu acho que hoje eu não estou me sentindo bem e eu preciso de alguma coisa para o senhor me deixar relaxado. Se for a demanda pessoal, também é possível fazer esse procedimento? Essa demanda pessoal que você citou caracteriza um quadro de ansiedade que vai ser diagnosticado pelo seu dentista. E isso já é uma indicação para se fazer a sedação. Perfeito. Bom, a gente vai pausar a nossa conversa rapidamente. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. E você não ouviu, mas durante o intervalo a gente estava falando sobre experiências traumáticas, né? Que muita gente já passou, porque o tratamento odontológico mudou muito ao longo dos anos, né, doutor? E o medo que muitas pessoas carregavam desde lá da década de 80 ainda perdura hoje. E esse tipo de tratamento faz com que isso acabe um pouco? Essa é uma das mudanças que vem surgindo, na verdade, desde a década de 70. É porque aos poucos que a sociedade vai aderindo a essas mudanças, assim como aderiu a própria anestesia local. Antigamente se amputava membros sem anestesia, né? Então isso vem mudando, sim. Existem protocolos tanto farmacológicos, que é o caso da sedação consciente, quanto não farmacológicos para controle de ansiedade. Tem muita gente que tem medo simplesmente do barulho do motor. Mas aquele é pavoroso mesmo, doutor. Eu tenho pânico. É porque o senhor está falando de um negócio, a gente está levando para brincadeira e tal, mas chega perto da perfeição a sedação consciente com um barulhinho menor. Olha que delícia que ia ser. Fica bom o barulho. Mas aí se unir a sedação com um tampão de ouvido... Pronto, perfeito. Para resolver eu, como profissional, uso tampão de ouvido como um equipamento de proteção individual. Mas existe a vibração. Existe a vibração. Sempre vai ter alguma coisa, né? Já percebi. Existe uma demanda que a gente recebe de pacientes exatamente assim, com ansiedade em relação ao motor, com ansiedade em relação a cheiros, com ânsia de vômito às vezes. Então tudo isso entra nesse rol que é coberto por esse tipo de protocolo. Agora há pouco o senhor falou das contraindicações, né? Sim. O senhor estava começando a falar das indicações. Pode continuar, porque realmente quem está assistindo eu acho que é muito útil, né? E também os cuidados que deve tomar. Na verdade, contraindicação da sedação, toda pessoa é elegível para a sedação, desde que não esteja numa categoria de risco definida pela Associação Americana de Anestesiologia. Existem 4, 5 classificações, desde a pessoa perfeitamente saudável, que é o tipo 1, passando pelo tipo 2, que são as gestantes, os idosos com mais de 60 anos, problemas sistêmicos menores, passa pelo tipo 3, já são doenças sistêmicas
que não comprometem muito, mas já com algum grau de debilidade. Então, até esse ponto, a pessoa pode fazer procedimento em consultório sob sedação. A partir do tipo 4, já são doenças mais graves e debilitantes, aí ele vai ter que ser atendido em hospital, mas veja que não é por causa da sedação. É a própria realização de procedimento invasivo que não deve ser feita em consultórios, deve ser feito em ambiente hospitalar. Então, sempre, doutor, para isso você tem que fazer exames preliminares, então, né? Sempre é exigido algum exame preliminar, né? Exato. Sempre que o paciente não seja perfeitamente saudável, ou que o dentista note a necessidade, ele vai pedir algum exame ou entrar em contato com o médico responsável por aquela condição do paciente. Uma das minhas preocupações que eu comecei a pensar a respeito que é o seguinte: como eu sei que o profissional pode aplicar a sedação consciente? Existe um certificado, né? Existe um certificado. O profissional precisa ser, na verdade não é nem um certificado, é uma habilitação. Habilitação. Ele tem que ser habilitado para realizar a sedação consciente. E eu, como cliente, eu chego lá, supondo que eu preciso disso, e aí como eu, como cliente, percebo que o profissional tem essa habilitação? A menos que esteja estampado na parede o certificado, convém entrar no currículo desse profissional. Aliás, eu diria que hoje em dia você deve sempre procurar saber exatamente por causa disso que eu estou perguntando. Qualificação. É isso aí. Porque a gente vê muita coisa aí. É isso aí. Então, na internet existe o currículo Lattes, que é uma plataforma oficial, onde toda a graduação, toda a certificação desse profissional vai estar. Mas também nos cadastros lá de odontologia, isso consta lá também. Sim, no conselho existe. É o conselho que emite essa habilitação para a realização dessas técnicas. Doutor, e uma pessoa tem condições de ir, ter essa sedação e depois ir embora sozinha, ou precisa de um acompanhamento? Depende do tipo de sedação. A sedação, quando ela é realizada exclusivamente com gás, e aqui estamos falando especificamente do óxido nitroso, que é o gás usado em consultório, diferente de outros usados em hospital para anestesia geral. O óxido nitroso, minutos depois dele parar de ser administrado, a pessoa já está com a consciência restabelecida normalmente. Quando há uma sedação realizada exclusivamente com medicação oral ou medicação oral e inalatória associados, aí existe um tempo maior de recuperação, mas assim, via de regra, eu gosto sempre de deixar de sair acompanhado. Peço para que sempre saia acompanhado do consultório, porque pode ter algum efeito residual, acho interessante esse cuidado. E aqui em Juiz de Fora esse tratamento é comum? Não, não é comum. Exatamente, doutor Daniel. Eu queria perguntar, evidentemente tem um custo, né, diferenciado aí, porque né, equipamentos aí. Existe equipamento, existe o próprio curso de habilitação. Certo. Mas eu acho que, na verdade, o dentista ele se adequa ao mercado. A partir do momento que o mercado exige essa demanda, é natural que a comunidade odontológica se adeque. É porque as pessoas ainda não têm o hábito de procurar esse tipo de serviço. Procura quando é um paciente autista, procura quando é um paciente com paralisia cerebral, procura quando é uma pessoa com ansiedade extrema, mas não se procura, por exemplo, para fazer uma extração dentária, que é um procedimento relativamente já desagradável que poderia ser realizado com a técnica. Eu acho que talvez seja até pela falta de conhecimento, exato, porque eu não sabia. Falta de conhecimento, Então, acho que é um pouco isso. É uma adequação muito no social. custo-benefício. Porque às vezes o preço pode ser elevado, mas nem tão elevado assim. Porque dentro de Juiz de Fora, a gente tem preços variados de dentista. Sim. Tem desde preço popular até preço VIP. Então, assim, eu te diria que dentro de um atendimento com um nível razoável, não é caro.
não é caro, comparativamente. E eu acho interessante, doutor, a gente alertar a população sobre a possibilidade desse tratamento, igual grande parte aqui da mesa não conhecia. E muitas pessoas, por ter traumas, por ter medo, às vezes ela tem até vergonha de ir num espaço clínico como esse e acaba se privando do tratamento. A gente sabe aqui que a saúde bucal ela é extremamente importante, né? Vai muito além da estética. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pode estar relacionado até problemas do coração, né? Igual a gente falou nesse mês que está discutindo a saúde cardíaca, né? Setembro Vermelho. A gente trabalha hoje em dia, pelo menos eu, meus parceiros, a gente trabalha com uma filosofia menos focada em dente, mais focada em corpo. Então eu trabalho, por exemplo, com medicina do sono, trabalho com apneia, com aparelhos que tratam esse tipo de problema. Bruxismo. Então a gente sabe que a boca, ela influencia sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema postural, todo o sistema visceral é influenciado pela boca. Então quando chega um paciente no meu consultório hoje, a boca é a última coisa que eu olho. Eu normalmente coloco ele de frente para um espelho, vou ver a postura dele, vou ver como que ele respira, porque é com isso que eu trabalho hoje em dia. Com tônus muscular, com língua. A última coisa que eu vou ver num paciente é o dente. Porque aquilo é assim, um dos fatores que vão influenciar no que eu vou atuar nele. E é interessante que a odontologia foi seguindo por caminhos tão amplos, né? Que o senhor falou sobre observar o corpo. Às vezes o paciente tem uma dor na nuca, uma dor no queixo, de cabeça, e a última coisa que ele vai imaginar que é por causa de um problema do sono. Mas é porque a odontologia entra uma questão filosófica, né? A odontologia está desinserida hoje em dia de um contexto médico. Isso é um problema muito grave. Isso é um problema grave para os médicos. Por quê? Se um paciente chega num neurologista, chega num otorrinolaringologista, chega num pneumologista, paciente de UTI, paciente acamado, dificilmente, ainda bem que hoje em dia isso já começa a existir, mas difícil um médico fazer a relação disso com uma questão bucal, com um cenário bucal. E a contrapartida também. Se tem alguém num consultório odontológico com algum desses problemas, dor de cabeça, problema respiratório, problema postural, dificilmente o dentista vai fazer um diagnóstico do que aquela boca está influenciando nos sistemas. Então não tem diálogo, o problema é diálogo, falta de diálogo. E para o pessoal de casa que quiser fazer um tratamento especializado, de uma forma mais relaxada, né? O senhor poderia passar o contato de vocês? Sim, claro. Telefone para contato 98883-9885 ou então 3214-9885. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. É um a gente prazer. agora vai para mais um rápido intervalo e voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.